Oração da madrugada pela casa e pela família. Deus traz paz e proteção. Você não chegou aqui por acaso. Se você deu play agora, no silêncio da madrugada, eu creio que Jesus te trouxe pela mão, porque Ele conhece o peso que você tenta esconder durante o dia. Tem casas que por fora parecem normais, mas por dentro estão travadas em uma guerra que ninguém consegue explicar. Você entra pela porta e sente o ar diferente. Você deita e o sono não encaixa. Você acorda no meio da noite com o coração acelerado, como se algo estivesse errado, mesmo sem ter acontecido nada. E as discussões começam por coisas pequenas e terminam com um cansaço que parece maior do que a briga, como se a casa inteira tivesse perdido o fôlego. Olha para mim como um amigo que está do seu lado nessa hora e escuta isso com o coração aberto. Jesus não te trouxe aqui para te emocionar por alguns minutos. Ele te trouxe para reposicionar o seu lar. Tem lutas que você não vence no braço, tem dores que conselho humano não alcança, tem um tipo de peso que só cai quando a presença de Deus ocupa o lugar onde a tensão estava mandando. E eu quero começar te dando uma promessa simples, mas viva. Deus pode trazer paz no ambiente e proteção sobre a sua família ainda hoje. Não porque a sua casa é perfeita, mas porque Jesus é Senhor e Ele entra exatamente onde você não consegue controlar. Se puder, coloque a mão no coração por alguns segundos. Se não puder, só imagina a porta da sua casa. Porque agora nós vamos chamar Jesus para entrar com governo, com cuidado e com amor. E a seguir, eu vou te mostrar por que a madrugada é um lugar estratégico, não para você temer, mas para você se alinhar com Deus. A madrugada é um lugar em que o lado de fora fica em silêncio e o lado de dentro fala mais alto. É nessa hora que a mente baixa a guarda, as emoções ficam sensíveis e aquilo que foi empurrado para baixo começa a subir. E é por isso que tanta gente sente ansiedade de madrugada ou acorda como se tivesse levado um susto. Não é só cansaço. Muitas vezes é o coração pedindo socorro. Só que hoje você não vai atravessar essa madrugada sozinho, porque existe um diferencial aqui. Isso não é uma oração genérica, repetida, sem alvo. Isso é cobertura do lar. É alinhamento com Jesus. É um momento em que você sai do modo sobrevivência e entra no modo governo espiritual. Você para de reagir e começa a conduzir o ambiente na presença de Deus. E eu preciso te falar com carinho e verdade. Jesus não tem prazer em te ver em alerta dentro da sua própria casa. Ele é o príncipe da paz e ele sabe transformar um lugar pesado em um lugar de descanso. O que muda o lar não é só o que acontece, é quem governa o que acontece. Daqui a pouco nós vamos orar com foco e antes disso eu quero fazer um acordo com você. Para essa oração não ser só bonita, mas ser real, pessoal e eficaz. O que a gente vai buscar aqui é muito claro. Paz emocional dentro de casa, para que o ambiente pare de ferir e volte a acolher. Proteção espiritual e discernimento para você identificar o que está tentando roubar sua paz antes que vire briga. Restauração da união e da honra, para que as conversas voltem a existir. O respeito volte a nascer e a casa volte a respirar. Então, se puder, mantenha a mão no coração por mais alguns segundos. Se não puder, fica com a mente na porta da sua casa, como se você estivesse diante dela, e faz uma entrega silenciosa. Jesus, eu te dou permissão para entrar em tudo o que eu tenho tentado resolver sozinho, porque agora eu vou te mostrar um ponto que muda a sua visão. O clima da sua casa revela mais do que você imagina. E quando você entende isso, você para de brigar com a superfície e começa a tratar a raiz com Jesus. Eu preciso ser direto e ao mesmo tempo cuidadoso. O clima da casa é um termômetro, ele revela o que está governando por dentro, mesmo quando todo mundo tenta manter a aparência por fora. Tem lares em que você entra e sente leveza, e tem lares em que você entra e sente pressão, irritação, silêncio pesado.
como se as pessoas estivessem sempre prestes a explodir. Isso não é só jeito de ser, isso é atmosfera. E a atmosfera é construída por pensamentos, palavras, emoções e também por brechas internas que ninguém trata. Às vezes o problema não é a discussão. A discussão é só a superfície de uma ferida antiga, de um medo, de uma frustração, de uma sensação de não ser ouvido. E quando isso não é tratado, vira ciclo. A pessoa chega cansada, responde atravessado, o outro devolve, alguém se fecha e pronto. Mais uma noite termina com peso. Jesus não te chama para administrar caos. Ele te chama para estabelecer paz. E paz não é apenas ausência de briga. Paz é presença de governo. É Jesus ocupando o centro. Aqui tem uma verdade que cura, mesmo quando dói. A casa absorve o que ninguém fala. Aquilo que vira, deixa para lá. Não quero mexer nisso. Isso vai passar, vai se acumulando no ambiente. E quando o silêncio não é descanso, ele vira pressão. E pressão estoura. Agora, sem exagero e sem medo, eu quero te dar discernimento em 3 raízes comuns desse clima pesado. Mágoas não tratadas, palavras duras que viraram cultura e acordos com o medo, quando a família começa a viver esperando o pior. Isso abre portas internas, e quando o medo governa, a paz sai. Mas é aqui que Jesus entra, porque onde o medo manda, Cristo pode reinar. E agora nós vamos começar a orar do jeito certo, trocando a atmosfera, colocando o coração e o lar debaixo do governo de Deus. Agora nós vamos orar por paz. E eu quero que você entenda o que está acontecendo enquanto ora. Isso não é repetição, isso é encontro. É Jesus entrando no lugar onde a tensão sentou por tempo demais. Escolhe uma palavra para definir o que mais está faltando no seu lar hoje. Pode ser calma, diálogo, respeito, descanso, união. Segura essa palavra dentro de você e entrega ao Senhor, porque Deus responde com mais força quando o coração ora com verdade. Senhor Deus, nesta madrugada, eu me coloco diante de Ti com humildade. Eu não quero fingir que está tudo bem quando o meu lar está pesado. Eu peço que o Teu Espírito venha sobre esta casa agora. Vem sobre cada cômodo, cada memória, cada conversa interrompida, cada coração cansado. Que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Pai, tira do nosso ambiente a confusão que se disfarça de rotina. Remove a irritação que aparece do nada. Silencia a ansiedade que acorda a gente no meio da noite. E coloca no lugar clareza, mansidão, domínio próprio. Eu recuso viver reagindo. Eu escolho viver guiado por Ti. Jesus, eu declaro que esta casa não é um campo de batalha emocional. Esta casa é um lugar de cura. Eu declaro que as conversas voltarão com respeito, que as palavras não vão ferir, vão edificar. Que o que era gatilho vai virar testemunho. Que o que era disputa vai virar unidade. Que o silêncio pesado vai virar silêncio de descanso, porque o Senhor estará aqui. Visita a mente de quem está acelerado, toca o coração de quem guarda mágoa, acalma as emoções de quem vive no limite. E me dá sabedoria para não responder no calor, para não alimentar o ciclo, para não ser instrumento de conflito dentro do meu próprio lar. Coloca guarda na minha boca, coloca um freio santo nas minhas reações. Eu não quero vencer discussões, eu quero vencer o espírito de divisão. E agora, Pai, eu entrego diante de Ti esse ponto específico que eu trouxe no meu coração. O Senhor conhece o detalhe. Eu te peço paz sobre isso. Paz que não depende de circunstância. Paz que vem do alto e ocupa o ambiente. Que a Tua presença seja tão real nesta casa que até o ar mude. Se puder, diga com calma: Senhor, governa a minha casa. Porque quando você declara isso, você sai do papel de vítima do ambiente e entra no lugar de quem consagra com Jesus. E agora nós vamos entrar na proteção. Não para viver com medo, mas para viver com vigilância e paz.
porque Jesus não apenas acalma o coração, ele também guarda a porta. Agora a gente vai falar de proteção de verdade. Proteção não é pânico do mal. Proteção é governo de Deus sobre as entradas do lar e principalmente sobre as entradas da mente, porque muitas guerras começam por dentro e só depois viram discussão por fora. Senhor Deus, eu coloco a primeira camada diante de Ti, os pensamentos. Guarda a mente da minha família. Traz discernimento para identificar o que é cuidado e o que é seta de medo. Eu rejeito, em nome de Jesus, pensamentos de acusação, catástrofe e desespero. A Tua palavra ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando um pensamento vier para roubar a paz, me dá lucidez para escolher a verdade. Firma a nossa mente em Ti, porque Tu conservas em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti. Eu coloco a segunda camada, as palavras. Pai, purifica a nossa linguagem. Que a nossa boca pare de ser arma e volte a ser ponte. Que haja verdade com amor, correção com honra, conversa com respeito. Eu rejeito o espírito de contenda dentro deste lar. Em nome de Jesus, que a nossa língua seja fonte de vida e não de veneno. Eu coloco a terceira camada, as influências. Senhor, limpa as entradas desta casa. Guarda o que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelas telas, pelos ambientes, pelas conversas. Dá sabedoria para filtrar o que alimenta a ansiedade, comparação, impureza e irritação. Que a presença do Teu Espírito seja mais desejada do que qualquer ruído. Mostra com clareza o que precisa ser removido, não para condenar, mas para libertar. Eu coloco a quarta camada, as decisões. Pai, governa as escolhas desta família, as decisões financeiras, emocionais e relacionais. Fecha caminhos que parecem bons, mas terminam em dor. Abre portas de paz, endireita as nossas veredas, e se alguém está prestes a decidir no impulso, segura essa mão com misericórdia. Traz calma, conselho e direção. E eu declaro sobre este lar a Tua cobertura. Que o Senhor seja a habitação, não visita rápida, que haja proteção na noite, proteção na madrugada, proteção no sono e proteção no coração. Eu não estou pedindo só para o Senhor tirar o mal. Eu estou pedindo para o Senhor estabelecer governo. E agora vem um ponto decisivo. Deus não protege apenas a superfície, Ele cura o que está vazando por baixo. E quando Jesus cura, a casa muda de dentro para fora. Agora, eu quero tocar em algo que exige coragem, mas traz alívio real. Existe uma diferença entre uma casa protegida e uma casa curada. Proteção impede invasões. Cura fecha vazamentos. E muitas famílias continuam cansadas porque estão tentando manter a aparência, enquanto por dentro carregam feridas abertas que ninguém nomeia. Jesus não te pede para fingir. Ele te convida para a verdade, porque a verdade cura. E quando a verdade encontra a graça, o coração finalmente respira. Senhor Deus, nesta madrugada, eu não te peço só cobertura, eu te peço cura. Visita agora o que foi ferido sem plateia. Toca nas memórias que doem. Cura o que foi engolido em silêncio. Cura o que foi escondido por vergonha. Cura o que virou frieza para não doer mais. Eu rejeito viver apenas funcionando. Eu peço que a minha família volte a viver em verdade e presença. Pai, traz luz sem exposição. Mostra a raiz sem acusação. Porque o inimigo acusa para dividir, mas o Teu Espírito convence para restaurar. Então eu peço, derruba toda a acusação dentro deste lar. Remove rótulos. Tira frases que foram ditas no calor e ficaram como sentença. Nós não somos aquilo que o conflito disse que somos. Nós somos aquilo que o Senhor diz que somos em Cristo. E eu oro por ciclos que se repetem como herança invisível.
ciclos de grito, de silêncio punitivo, de ironia, de afastamento. Em Jesus eu declaro, esse ciclo termina aqui. Eu declaro nova criação, nova cultura, novo caminho. Onde antes havia explosão, haverá mansidão. Onde antes havia frieza, haverá presença. Onde antes havia medo, haverá confiança sendo reconstruída. E agora eu te peço um milagre muito específico. Capacidade de pedir perdão e capacidade de liberar perdão. Perdão não é dizer que não doeu. Perdão é escolher não deixar a dor governar mais. Jesus ensinou que o perdão destrava o coração. Então eu oro, remove o peso do eu nunca vou esquecer. Tira o veneno do eu não confio em ninguém e abre um caminho de restauração. Se puder, diga com sinceridade: Jesus, eu te entrego essa ferida. Porque quando você entrega, você para de carregar sozinho. E Jesus não desperdiça a entrega verdadeira. Agora nós vamos construir pontes. Porque Deus não te chamou para viver num lar em guerra fria. Ele te chamou para viver em honra, reconciliação e unidade. Agora nós vamos falar de honra porque muitas famílias não estão destruídas por falta de amor. Estão exaustas por falta de honra. O amor até existe, mas a fala virou arma. A presença virou cobrança. O olhar virou desconfiança. E quando a honra vai embora, a casa vira tribunal. Jesus não constrói lares com desprezo. Ele constrói com graça e verdade. E honra é isso, tratar o outro como alguém criado por Deus, mesmo quando você discorda, mesmo quando você está cansado. Senhor Deus, nesta madrugada eu oro por união e honra dentro desta casa. Onde existe desprezo, coloca compaixão. Onde existe impaciência, coloca domínio próprio. Onde existe orgulho, coloca humildade. Ensina a gente a ser firme sem ser agressivo, a ser verdadeiro sem ferir, a corrigir sem esmagar, a discordar sem destruir. Pai, restaura conversas que foram interrompidas, restaura a escuta, restaura o olhar. Que a gente volte a dizer: eu entendi você, sem transformar tudo em disputa. Eu oro pela ponte entre gerações, por pais e filhos que se amam, mas não se entendem. Por casais que se escolheram, mas se perderam no caminho por cansaço e dor. Por irmãos que carregam competição onde o Senhor queria parceria. Tira comparação, tira disputa por atenção, tira necessidade de vencer e coloca um coração ensinável dentro de cada um. E eu declaro sobre este lar: aqui não vai existir prazer em ferir, aqui não vai existir prazer em humilhar. Aqui não vai existir prazer em provocar. O prazer vai voltar a ser outro. O prazer de ver a família em paz. O prazer de conversar sem medo. O prazer de dormir com a mente tranquila porque o ambiente está leve. Diga com calma: Senhor, ensina a minha casa a viver em honra. Porque honra não nasce do nada. Honra é aprendida na presença de Jesus. E agora nós vamos cobrir pessoas específicas, sem expor nomes, mas tocando papéis e dores que Deus conhece. Porque quando Jesus toca cada pessoa, a casa inteira se reorganiza. Agora eu quero fazer uma oração de proteção que alcança cada pessoa da família. Porque Deus não vê o lar como um bloco. Ele vê corações, Ele vê noites, Ele vê lágrimas, Ele vê o que ninguém contou. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti quem está sustentando essa casa. Quem carrega o peso em silêncio, resolve coisas por trás, toma decisões com medo de errar. Pai, visita essa pessoa agora. Tira o fardo que não era para ela carregar sozinha. Sopra descanso, sopra ânimo, multiplica forças. Em nome de Jesus, eu rejeito que essa pessoa seja consumida por cobrança e autocobrança. Dá sabedoria e paz. Agora eu coloco diante de Ti quem está frágil, quem sorri de dia e desaba à noite, quem perdeu a alegria, quem anda sensível, ansioso, irritado, fechado. Jesus, envolve essa pessoa com o Teu cuidado. Onde há tristeza, coloca consolo. Onde há angústia, coloca direção.
Onde há vazio, coloca presença. Guarda a mente dessa pessoa. Que ela não seja um campo aberto para pensamentos de medo. Que ela seja guardada pela tua paz. E eu coloco diante de ti quem se afastou, quem está distante emocionalmente, presente no corpo, ausente no coração. Às vezes não é frieza, é ferida. Às vezes não é rebeldia, é proteção. Senhor, alcança essa pessoa onde ninguém alcança. Quebra a barreira do orgulho e também a barreira da vergonha. Toca no lugar que ela não deixa ninguém tocar. E devolve o desejo de pertencer, de conversar, de se reconectar. Eu rejeito o espírito de isolamento dentro deste lar. Pai, eu coloco diante de ti esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa. Tu conheces os nomes, as histórias e as madrugadas em que cada um chorou sem contar para ninguém. Eu peço proteção sobre o sono, sobre os caminhos, sobre as amizades, sobre o que entra pelos olhos e ouvidos. Que a nossa família não seja guiada por vozes estranhas, que o teu Espírito Santo conduza. E eu declaro, em nome de Jesus, que toda seta de divisão cai por terra. Onde existia suspeita, Deus vai plantar confiança sendo reconstruída. Onde existia competição, Deus vai plantar parceria. Onde existia ressentimento, Deus vai plantar reconciliação. E agora, Senhor, eu peço algo simples e real. Dá a cada pessoa desta família uma pequena evidência da tua paz ainda hoje. Uma conversa que destrava, um pedido de perdão que acontece, um abraço que volta, um sono que vem, uma resposta que chega, algo que diga: Jesus está aqui. Agora nós vamos consagrar o lar, porque existe diferença entre pedir ajuda e entregar a chave. E quando Jesus recebe a chave, a casa muda de dono no espírito. Agora nós vamos consagrar, não como ritual, mas como entrega. Consagrar é dizer: Jesus, não seja apenas visita, seja Senhor. O que governa uma casa não é o tamanho dela nem a renda. O que governa uma casa é quem ocupa o centro. Às vezes, o que tomou o centro nem parece pecado. Pode ser preocupação, controle, trauma, ruído, correria. Mas quando Deus vira detalhe, a paz vira frágil. E Jesus te chama para colocar o centro no lugar certo. Senhor Jesus, nesta madrugada, eu te dou o lugar que é teu. Eu declaro que esta casa pertence a ti. Eu não quero que o medo governe aqui. Eu não quero que a confusão tenha liberdade aqui. Eu não quero que a divisão encontre espaço aqui. Eu entrego a chave. Eu entrego o centro. Eu entrego a rotina. Entra, Senhor. Reina, Senhor. Governa, Senhor. Pai, eu consagro a porta desta casa, para que nada que venha de fora traga contaminação para dentro. Eu consagro a sala, para que as conversas sejam curadas. Eu consagro os quartos, para que o sono seja guardado e a mente descanse. Eu consagro a cozinha, para que haja provisão e gratidão. Eu consagro cada canto, porque Jesus não é Deus só do culto, Ele é Deus do lar. Eu declaro uma identidade: lar de paz, não de guerra. Lar de presença, não de opressão. Lar de cura, não de acusação. Lar de honra, não de desprezo. Lar de oração, não de ruído. E eu peço um selo sobre a rotina. Governa as manhãs, para que o dia comece com direção e não com ansiedade. Governa as tardes, para que o cansaço não vire irritação. Governa as noites, para que o lar volte a ser refúgio e não tensão. Governa a madrugada, para que o silêncio seja descanso e não tormento. Diga com firmeza e calma: Jesus, esta casa é tua. Porque quando você entrega, você também recebe um caminho para manter o altar aceso no simples. Agora eu vou te dar 3 atitudes pequenas que seguram a paz em pé. Não como autoajuda, mas como disciplina espiritual com Jesus no centro. Muita gente ora, sente alívio, mas depois a rotina engole tudo. E eu não quero isso para você. Paz não é só momento, paz é cultura.
E cultura se constrói com pequenas escolhas repetidas, guiadas por Deus, mesmo quando ninguém está vendo. A primeira atitude é liberar uma bênção por dia dentro de casa. Uma frase curta, cristocêntrica, viva: Jesus te guarde hoje. Que a paz de Cristo conduza você, que o Espírito Santo te fortaleça. Você não precisa de discurso, você precisa plantar vida. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, planta a vida, todo dia. A constância vence a resistência. A segunda atitude é um jejum de reatividade. Não é jejum de conversa, é jejum de responder no calor. Quando vier a faísca, faz uma pausa. Respira e pergunta por dentro: o que eu vou dizer agora vai construir ou destruir? Se não construir, segura. Você pode falar depois com calma. Isso é domínio próprio. Isso é força. E a resposta branda desvia o furor. A terceira atitude é um hábito de presença em um ponto da casa. 2 minutos, só 2. Você escolhe um lugar e faz uma oração curta. Jesus governa este lar. Você não precisa sentir arrepio. Você precisa estabelecer presença. Presença estabelecida vira atmosfera. Atmosfera vira descanso. Descanso vira proteção. E guarda uma frase de governo para quando o ambiente tentar voltar ao antigo: eu não vou alimentar o ciclo. Eu vou estabelecer paz com Jesus. Porque a maior batalha, muitas vezes, acontece dentro de você antes de acontecer, na conversa. Agora, nós vamos selar com uma oração curta e inesquecível para você repetir por 7 dias. Porque quando o coração permanece, o lar aprende um novo padrão. Senhor Deus, nesta madrugada eu me coloco diante de Ti com fé e simplicidade. Eu não estou buscando espetáculo. Eu estou buscando governo. Eu peço que a Tua paz visite a minha casa e permaneça. Que o Teu Espírito Santo ocupe o lugar onde a ansiedade tentava mandar. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a minha mente. Paz sobre o meu coração. Paz sobre a minha família. Toda confusão perde força. Toda acusação cai por terra. Toda divisão se quebra. Eu rejeito o medo noturno e declaro que a noite será lugar de descanso. Senhor, coloca proteção sobre as entradas deste lar. Guarda os pensamentos, guarda as palavras, guarda as influências e guarda as decisões. Fecha toda porta que não vem de Ti. Abre caminhos de reconciliação, de honra e de cura. Faz desta casa um lugar onde o Teu nome é respeitado e a Tua presença é desejada. Jesus, eu consagro este lar a Ti. Esta casa é Tua. Governa as manhãs, governa as tardes, governa as noites e governa a madrugada. Que haja leveza onde havia peso, que haja diálogo onde havia silêncio, que haja união onde havia distância, que haja descanso onde havia cansaço. Eu recebo pela fé um sinal simples da Tua paz ainda hoje. Eu recebo direção, eu recebo proteção. Eu recebo cura, eu recebo um novo clima dentro da minha casa. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero te pedir uma atitude simples que transforma esse vídeo em altar coletivo. Escreve nos comentários: minha casa é do Senhor. Se você preferir, escreva: paz na minha casa. Isso não é frase para aparecer, é posicionamento diante de Jesus. É uma decisão. E envia este vídeo para alguém da sua família. Não como cobrança, como cobertura, como quem diz: eu estou orando por nós. Às vezes, uma casa começa a mudar quando uma pessoa para de reclamar e começa a interceder com o coração certo. Se você quer manter esse processo vivo, faça isso por 7 dias. Repete a oração curta e pratica as 3 atitudes. Observe as pequenas evidências de paz. Porque Deus não te trouxe para um momento isolado. Ele te trouxe para construir um novo ambiente. E guarda essa certeza: quando Jesus governa, a casa respira. A família descansa. A madrugada deixa de ser horário de medo e vira lugar de encontro com Deus.
Agora eu quero te dar um selo de autoridade para os momentos em que a paz for testada. Porque ela vai ser testada. Não porque Deus falhou, mas porque a vida acontece. E o inimigo sempre tenta recuperar território pelo caminho mais rápido. Uma reação impensada, uma palavra atravessada, um pensamento de suspeita. E é aqui que você precisa lembrar quem está no centro da sua casa. Quando você perceber o ambiente mudando, não entra no jogo. Volta para Jesus por dentro e faz uma pergunta que corta o ciclo na raiz. Quem está governando agora, o medo ou Cristo? Essa pergunta te devolve a lucidez. Ela te faz sair do automático e voltar para a presença. Senhor Jesus, eu te peço, me dá percepção antes da explosão. Me dá calma antes da resposta. Me dá sabedoria antes da decisão. Eu não quero ser arrastado por emoções. Eu quero ser conduzido pelo teu Espírito. E eu declaro com fé: nesta casa, Jesus governa. Nesta casa, a paz permanece. Nesta casa, o amor é mais forte do que a provocação. Nesta casa, a honra é mais forte do que o desprezo. E eu peço que o Senhor levante em mim um coração de sentinela, não para vigiar pessoas, mas para vigiar clima, vigiar pensamentos, vigiar palavras, porque eu não quero perder o que o Senhor me deu por uma distração pequena. E agora eu quero fechar com uma promessa bíblica aplicada à sua casa, para você guardar como alicerce. Tem gente que precisa ouvir isso hoje. Deus não faz obra pela metade. Quando Jesus entra, ele não entra para visitar uma semana. Ele entra para construir morada. E mesmo que a mudança pareça lenta, a fidelidade no secreto acelera o processo. A palavra diz que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então aqui está a sua oração de alicerce. Senhor, edifica o meu lar, edifica a minha família, edifica o que eu não sei consertar, corrige o que eu não consigo controlar, cura o que eu não sei explicar e faz nascer um novo começo onde antes só existia repetição. Eu abençoo a sua casa em nome de Jesus. Eu abençoo o seu sono. Eu abençoo suas manhãs com direção. Eu abençoo suas noites com descanso. Eu abençoo sua família com reconciliação. E eu declaro que você vai ver, em detalhes simples, a paz de Cristo se tornando o novo normal do seu lar. Agora, se essa oração falou com você, não sai sem fazer uma coisa. Escreve: eu recebo a paz de Jesus na minha casa. E se você quiser que eu ore por um motivo específico do seu lar, escreva apenas uma palavra nos comentários que resuma sua necessidade. Eu vou ler e eu vou colocar diante de Deus em oração.